Vamos agora ao item 63 do material didático, Bernardo de Claraval. Bom, esse vai ser o homem que vai ser assim, o responsável por convencer a população a fazer uma nova investida. Vamos todo mundo para Jerusalém. Por quê? Os muçulmanos estão fazendo ataques às cidades em volta, né? E precisa de um reforço nessa guerra santa, era assim que eles chamavam. Hoje, os historiadores chamam de cruzadas, guerra da cruz, mas os católicos chamavam de guerra santa. Bom, o ano é 1147 da era cristã. Eu comento, a primeira cruzada aconteceu entre os anos 1096 e 1099. Passaram-se 48 anos e o papado elegeu Bernardo de Claraval como o homem que ficaria responsável pelo discurso em apoio à Segunda Guerra Santa. Porque você tem que fazer um sermão, um discurso para convencer a população que eles deveriam lutar, que era da vontade de Cristo, era da vontade de Deus, que eles matassem e, se morressem, eles tinham perdão de todos os seus pecados e iam para o paraíso. Essas pessoas, quando morriam, pensando, eles chegando diante de Cristo para serem julgados, que a Bíblia é bem clara, dizer que não existe purgatório. Está ordenado aos homens morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. Morreu, ocorre um juízo. E essa pessoa chegando de Cristo toda alegre, olha, eu estava lá na terra lutando porque o teu representante lá na terra, o Papa, nos deu essa ordem, então eu fui obediente a essa ordem, morri lutando por Jerusalém. E ele vai ouvir de Jesus que Jesus nunca deu essa ordem. Mas o Papa Urbano II falou, Inocêncio III falou, todo mundo falou, não, aqueles homens não me representavam. É o que eles iriam ouvir, tá ok? Mas Bernardo de Claraval, então, tem essa responsabilidade, convencer os católicos a guerrearem. O comentário prossegue. É importante contextualizar Bernardo com as guerras santas. Os católicos matavam judeus e árabes fundamentando-se em quem? Claraval responde, defendendo a teoria da guerra santa ou guerra justa de Agostinho de Hipona. Claraval chegou à conclusão que todo o sistema estava errado. Ele dizia, quem me dera ver antes de morrer a Igreja de Deus como era nos seus primeiros dias. Pesava a consciência do homem diante de uma heresia bárbara, mas sendo obrigado a defendê-la, pois a teoria foi desenvolvida por um, entre aspas, santo da Igreja Católica, Agostinho de Hipona. Até hoje, se você for ouvir aí uma pregação de reformado, protestante, católico, quem é a grande referência deles? É Agostinho de Hipona. E foi esse homem que organizou essa teoria da guerra justa, ou teoria da guerra santa, para dizer que a Igreja Católica tinha autoridade para matar, para implantar o reino de Deus. Isso é completamente contrário a tudo que Jesus ensinou. Jesus ensinou que nós seríamos como ovelhas no meio de lobos. E aqui o que ele vai no seu sermão é defender que nós poderíamos ser lobos e para lutar por Jerusalém. Jesus nunca deu ordem para nós lutarmos por Jerusalém, conquistar a cidade de Jerusalém. O comentário prossegue. E alguns defendem que se tratava da igreja verdadeira. Esse é um erro gravíssimo. Se essa fosse a igreja verdadeira, a luz do mundo teria se tornado trevas do mundo. E aqui eu falo que a Assembleia de Deus, nos últimos 10, 20 anos, ela começou a cometer esse erro. Dizer que nós saímos da Igreja Católica. Quando, na verdade, eu estou mostrando para vocês, nessas aulas, que nós saímos das igrejas anabatistas. Não? Nós saímos de igrejas que não batizavam recém-nascido e que, nesse período, estão vivendo escondidas para não serem mortas pelos católicos.
O comentário prossegue. Uma das frases marcantes de Claraval foi: o paraíso se faz pela guerra. Tem uma pausa aqui para nós analisarmos essa frase, né? Você pensa em um não crente olhando essas palavras dessa igreja, desses representantes dessa igreja. Eles ficam sem entender, como eu mostrei para vocês, o historiador judeu Harari, ele falando como que a igreja, os seguidores de Jesus mudaram de perseguidos no Império Romano para perseguidores sobre Constantino. Eu respondi, não houve essa mudança. Aquela igreja que perseguia, né, junto com Constantino, ela não era a verdadeira igreja de Jesus. Ela continua perseguindo agora. Ela continua não sendo a verdadeira igreja de Jesus. Claraval apoiava as guerras santas, onde os católicos matavam anabatistas evangélicos que viviam em Jerusalém, matavam judeus, muçulmanos e até católicos orientais que viviam em Constantinopla. Em todas essas guerras, na Primeira Guerra Santa, eu mostrei para vocês textos de historiadores católicos descrevendo pelo menos uns 7 grupos, 7 grupos, igrejas, tá, okay? Que eram diferentes da Igreja Católica, que viviam em Jerusalém e que foram massacradas pelos católicos. Os católicos massacraram todos. Entre as frases absurdas de Claraval, utilizou para convencer a população e os príncipes participarem da guerra foi, entre as frases absurdas, né, que ele utilizou, proibimos expressamente que por qualquer razão se faça paz com esses povos, seja por dinheiro ou tributo, até chegar o tempo em que, com a ajuda de Deus, eles ou sua religião sejam destruídos. Era assim que os católicos acreditavam que eles deveriam implantar o reino de Deus. Na página 106, continuando. Não é assim que o cristianismo caminha. A profecia diz que no reino de Deus, todos buscarão a Deus. A verdadeira fé jamais será imposta pela força e pela violência. Principalmente o profeta Isaías, você pode ler Isaías 9, Isaías 11, Isaías 35, sempre descrevendo o povo subindo a Jerusalém, as outras nações subindo a Jerusalém para cultuar a Deus. Não fala de você sendo obrigado a servir a Deus. Então, essas guerras santas que nós estamos estudando, estamos na página 106 do material didático aí, essas guerras que nós estamos estudando, elas não são autorizadas por Deus. Nós temos que falar isso para o mundo, temos que falar isso para as nações, sejam judeus, muçulmanos, ateus, gnósticos, ímpios em geral, todos eles estão enganados até hoje, pensando que realmente essas guerras foram organizadas pela Igreja de Jesus. O comentário prossegue. Claraval foi o responsável por elaborar os fundamentos espirituais que a ordem dos templários deveriam seguir. Os templários, vocês sabem que os historiadores, hoje tem diversas obras escritas sobre isso, eles eram, na verdade, satanistas gnósticos e eles organizaram a maçonaria. É a conclusão da história claramente hoje. Tá, ok? E é claro, você viver tirando a vida de pessoas, né, isso não é cristianismo. Pois bem, eu coloquei aí o texto para vocês de um historiador católico, membro da Academia Francesa de Letras, Daniel Rups. Veja o que ele diz. Nada neste tempo escapa à crítica.
Lembremos-nos das violentas reprimendas de São Bernardo. A ela podemos acrescentar outros testemunhos não menos arrasadores. Desde a Cúria Romana, Cúria, irmãos, é a corte romana, né? Desde a Cúria Romana, da qual Jacques de Vitry, né, que foi um patriarca de Jerusalém, era um patriarca de Jerusalém. Nesse período que os católicos dominavam Jerusalém, Jerusalém tinha um patriarca, né, que cuidava da religião católica lá. Diz que todos ali estão tão ocupados em assuntos temporais e mundanos que as coisas espirituais são totalmente silenciadas. Até esses párocos, que São Bernardo descreve como escravizados pela avareza, governados pelo orgulho e amigos de fazer gala das suas abominações nos mesmos santos lugares, ninguém sai incólume. Ou seja, isso aqui é um historiador católico falando, uma obra que é até interessante como história, né? Uma obra em 8 volumes, muito interessante, mas eles mesmos descrevem a vida que essas autoridades católicas, que os católicos em geral levavam. Mas como você vai querer que essas pessoas sejam espirituais se a elas era ordenado cortar a garganta de muçulmanos, de judeus, cortar pés e mãos de judeus por não aceitarem o catolicismo? O comentário prossegue. Se algum monge se atrevesse a criticar os monges errados, estes eram perseguidos. Ou seja, o católico, que eu sempre falo para vocês, né, temos aí até o testemunho de um aluno que ele foi católico, tá bom? Então, se um católico quer seguir Jesus corretamente e não se envolve naquelas coisas erradas, o que vai acontecer com esse católico? Ele vai ter problemas lá dentro do catolicismo. Veja um exemplo, esse mesmo historiador católico, Daniel Rups, veja o que ele diz. Alguns bispos procuraram promover uma difícil reforma monástica, principalmente Eustáquio de Tessalônica, que vivia nesse período, 1175 a 1192. Alma de Escol, cujo tratado, ou melhor, cujo panfleto sobre a melhora da vida dos monges, aliás, muito divertido, despertou tamanho ódio que o obrigou a fugir da sua sé por correr perigo de vida, correr perigo de morte, né? Por quê? Porque os outros monges, ele interpretava de forma errada, aceitava esse ensino católico. Esse negócio de monge, isso não é do cristianismo. Isso a Igreja Católica adotou do paganismo. Você pode pegar até hoje os indianos, budistas, os persas, todos eles tinham esse sistema de monges, né? E a Igreja Católica adotou essa prática. Cristão não tem que viver enclausurado, mas aqueles que diziam para eles, olha, você tem que viver numa vida pobre, comendo só pão e bebendo água, que era para economizar, para não gastar com comida, comendo só pão e bebendo água, eles viviam ali naquela vida de pobreza. Mas tinham pessoas que estavam acreditando que assim eles estavam matando a carne e servindo a Jesus. Eu me lembro que certa vez eu vi o testemunho de um ex-padre, que ele disse que ele, quando foi estudar, ele foi estudar lá em Santa Catarina, um local que era um frio tremendo, e que os professores e padres diziam para eles lá no internato que eles precisavam matar a carne. Então a cama deles eram tábuas de quina, sabe aquelas tábuas de obra de quina, e ele tinha que dormir naquela cama só com um lençol em cima. Ele disse que acordava todo marcado, cheio de listas, né? E eles diziam que isso era para matar a carne, né?
E pelo que ele descrevia, era porque ele queria andar corretamente. Aí aqueles outros que viviam a vida toda errada, que era a liderança, é o padrão no catolicismo, porque a pessoa que vive ali nesse negócio de purgatório, fazer invocação ao mundo dos mortos, não tem como ele viver uma vida correta, né? Então, acaba que os outros, eles acabavam sofrendo, como esse, que ele disse que, além do frio que eles passavam, tinham que dormir numa cama que era tábuas de quina, para matar a carne. O comentário prossegue. Se o reino de Deus, anunciado por Eusébio de Cesareia, teve início no ano 313 da era cristã, com o Edito de Milão, o fim do milênio ocorreria em 1313 da era cristã. Claraval viveu próximo do ano 1147 da era cristã, restando, segundo a interpretação católica, 166 anos para o fim do milênio. Lembrando que os católicos, eles acreditavam, como eles acreditam até hoje, que eles estão vivendo o reino de Deus. Aquele reino de Deus de Apocalipse capítulo 20, eles dizem que Jesus está reinando desde Constantino. Isso está mais do que provado que está errado, porque aquele reino de 1000 anos, ele já estaria durando 1700 anos, para vocês verem como essa heresia é popular entre os católicos, protestantes e reformados, todos eles pregam isso. Vocês podem procurar, me convidaram ano passado para um debate em São Paulo, que exatamente era para debater com uma pessoa que é o padrão dos reformados, daqueles que pregam que nós estamos vivendo o reino de Deus. De Apocalipse capítulo 20, que o diabo já foi preso, que tudo isso já está se cumprindo. Quando você vê o Hamas, por exemplo, uma notícia, hoje é dia 10 de março, se vocês pesquisarem na internet, essa semana ocorreu lá na Síria uma guerra entre sírios, né? Uma guerra civil em que muçulmanos mataram muçulmanos. Existe uma minoria, existem várias linhas muçulmanas, vocês sabem, xiitas, sunitas. Então, um grupo matando o outro. Irmãos, parece que foram 10 mil mortos. É um número a se confirmar, eu não me lembro com precisão, mas está sendo descrito como uma grande chacina. Isso ocorreu essa semana. Então, você pregar que o diabo está preso, vai ver o que o Hamas está fazendo. Olha aí o que esse Donald Trump, eu tenho falado para vocês que, na minha interpretação, esse homem está enganando o mundo. Eu falo isso há bastante tempo. Há 5 anos atrás, eu escrevi um livro, A Besta, os Estados Unidos e o Anticristo, onde eu já colocava esse Donald Trump como um sério candidato a alguém que está preparando o caminho do Anticristo. Esse homem, ele é contrário ao padrão cristão de como tratar as pessoas, de como tratar as nações com respeito. O homem, ele só visa o lucro. É isso que ele está fazendo agora. Agora pense no escândalo diante do mundo, porque o mundo sabe, o mundo está vendo que os evangélicos, muitos evangélicos, estão tratando Donald Trump como um cristão que veio para salvar o mundo. Ok? Esse homem, na minha interpretação, eu sempre falo, se eu estiver errado, eu fico até feliz, mas na minha interpretação, esse homem não se converteu, não. Aquela conversão é falsa e ele é ligado a igrejas reformadas calvinistas da Ku Klux Klan. Ok? Ele é ligado a esse tipo de igreja, que não são igreja cristã. A igreja calvinista não é igreja cristã. Então, o que nós estamos vendo é um mau testemunho e algumas pessoas dizendo que ele seria um homem de Deus. Ele está fazendo só coisa ruim? Não, porque o anticristo, ou aqueles que vêm preparando o caminho do anticristo, não vão fazer só coisas ruins. O anticristo, toda a igreja prega que no princípio, pelo menos nos 3 anos e meio iniciais, o anticristo,
ele vem com uma mensagem de paz, de solução para os problemas do mundo, e depois ele mostra a verdadeira cara. Então hoje, o que ele faz? Ele, por exemplo, está combatendo a agenda woke, que é uma agenda que quer transformar as nossas crianças em homossexuais. Isso aí, a Rede Globo trabalha por isso, o governo está trabalhando por isso, né, nessa campanha para sexualizar as nossas crianças. Isso é real, tá, ok? Isso está no mundo todo. O Donald Trump está trabalhando contra isso. Mas, lembre-se, o próprio apóstolo Paulo diz que os ministros de Satanás, eles se disfarçam de ministro de luz. Então, vigiem. Vigiem. E eu repito, se daqui a alguns anos, não, pastor Levi, ele estava convertido mesmo, viu? Você estava errado. Eu fico até feliz de estar errado, pensando que alguém não estava convertido e que ele tenha de fato se convertido. Mas as coisas que esse homem está fazendo, olha a Ucrânia. A Ucrânia está lá sendo massacrada desde 2014, quando perdeu algumas ilhas para a Rússia, e agora, em 2022, quando foi invadida novamente pela Rússia, o Donald Trump determinou um acordo onde os territórios que os russos ocuparam vão ficar com os russos, e ainda a Ucrânia terá que ceder aos Estados Unidos o direito de explorar determinados minérios lá na Ucrânia, que é o que o Putin estava de olho. Ou seja, o indivíduo tem a cara de pau de lucrar em cima daqueles que estão sendo massacrados. População que teve que fugir do país, voltarão agora, poderão voltar, né? Porém mais pobres. E uma parte dos recursos foram para os russos, outra para os americanos. Então, eu desconfio, e quando alguém que não seja cristão me pergunta sobre Donald Trump, eu digo que eu não acredito nesse homem. Que esse homem, ele pode até vir a se converter algum dia, o que eu não acredito não. Mas o que eu vejo é que ele realmente não tem nada de cristão.